Pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Dessa vez vamos resolver um exercício que envolve domínio, contradomínio e imagem de uma função. Esse exercício apresenta o gráfico de uma função f com um conjunto D contido em R, definido em R também, sendo que esse conjunto D ele é um intervalo que vai de menos infinito até 9/2, com o 9/2 sendo um intervalo aberto. Como podemos observar aqui no gráfico, essa função f ela se estende em seu domínio aqui desde menos infinito até o ponto 9/2, e aí podemos observar aqui que de fato esse intervalo é um intervalo aberto, o que para nós representa que o ponto 9/2 em si não pertence ao domínio dessa função. Entretanto, todo e qualquer valor inferior a 9/2, todo e qualquer valor menor que 9/2 fará parte do domínio dessa função. Ok? E então a questão diz assim: determine, na letra A, quer que determinemos os valores de f de menos 1, f de 0, f de menos 3 e f de 3. Esses valores, pessoal, nós vamos encontrar aqui única e exclusivamente através da observação dos gráficos. Através da observação desse gráfico, nós conseguimos identificar quais são as imagens dos elementos aqui sugeridos no item A. Então vamos lá. Letra A, ele pede que calculemos a imagem de alguns valores. O primeiro deles é o f de menos 1. Então, o f de menos 1, observando aqui no gráfico, percebemos que o menos 1 se encontra aqui, ó, entre o 0 e o menos 2. E nesse período, nesse intervalo, observemos aqui que a imagem de menos 2 é igual a 4. A imagem de 0 também é igual a 4. A imagem de 3/2 também é igual a 4. Ou seja, de menos 2, de x igual a menos 2, até x igual a 3/2, o y vale 4. Ou seja, nesse período, a função foi uma função constante, não houve variação, não houve crescimento ou decrescimento nesse período, que varia de menos 2 até 3/2. Então, como o menos 1 encontra-se aqui, dentro desse intervalo, obviamente o valor da sua imagem também é igual a 4. Então, f de menos 1 é igual a 4. Vamos agora calcular o f de 0. Assim como fizemos a análise anterior, o 0 também encontra-se no intervalo de menos 2 a 3/2. Portanto, a sua imagem também vale 4. Vamos agora calcular o f de menos 3. O f de menos 3, agora vamos observar aqui, ó, o menos 3 está aqui, e traçando aqui a projeção ortogonal, nós conseguimos identificar que o ponto que é correspondente ao menos 3 em y é o valor igual a 3/2. Então, ó, observe no gráfico que o menos 3, o ponto do gráfico cuja abscissa é menos 3, tem uma ordenada igual a 3/2. Então, o f de menos 3 vale 3/2. E para finalizar, vamos calcular o f de 3. E o f de 3, observando aqui também no gráfico, nós vamos concluir que no ponto igual a 3 é exatamente o ponto em que a curva, a reta aqui no caso, intersecta o eixo x. Ou seja, para esse ponto de x, cuja abscissa é 3, a ordenada é nula, porque é o ponto em que há a interseção com o eixo x. E em todos esses pontos que estão
sobre o eixo x, o valor da ordenada, ou seja, o valor de y da imagem desses números é nula. Logo, o f de 3 é igual a 0. Ok? Então, no item A, nós temos aí as seguintes soluções. O f de menos 1 vale 4, o f de 0 também vale 4, e o f de menos 3 vale 3 meios, e o f de 3 vale 0, ok? Vamos responder então agora a letra B. Então, a letra B pede que determinemos agora os valores em que f é crescente, e nós vamos fazer essa análise também através aqui da observação do gráfico, ok? Então, vamos observar o gráfico em questão. E observando o gráfico, nós temos aqui condições de responder em que período, em que intervalo essa função foi crescente. Sabemos que uma função é crescente quando, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Ou seja, eu consigo perceber esse f crescente aqui nesta curva, ok? Aqui, ó, ela vem aqui muito próxima de zero, essa curva, e à medida que o x vai avançando, ó, x igual a menos 3, esse valor é 3 meios, que é 1,5. X igual a 2, esse valor é 4. Consequentemente, 4 é maior que 1,5. Então, nesse período, nesse intervalo, o meu f foi crescente. Então, podemos dizer que o f ele é crescente deste ponto aqui, que é o final dessa curva, até o início dessa parte em que o f ele vai apresentar valor constante, igual a 4. Deste ponto para trás, o meu y, a minha função f, ela é crescente. Então, respondendo aqui a letra B, podemos dizer assim que a função f, ela é crescente para todo e qualquer valor que esteja deste ponto, menos 2, para trás. Ou seja, ela é crescente para qualquer valor de x que é menor que menos 2. Você pode representar isso aqui também através de intervalos reais. E o intervalo que representa isso, você vai dizer o seguinte: se x é menor que menos 2, esse intervalo ele vem de menos infinito até o próprio menos 2. Esses são os valores em que f é crescente. Ok, pessoal? Então, bem simples a letra B. Agora vamos para a letra C. A letra C pede que determinemos os intervalos em que f é decrescente. Vamos fazer uma análise aqui semelhante à que fizemos na letra B, porém ele quer agora os valores de x em que f é decrescente. Então aqui podemos também perceber pelo gráfico que nessa primeira parte aqui de f, nessa curva, o gráfico é crescente, os valores de y estão aumentando. Entre menos 2 e 3 meios, o y apresenta um valor constante igual a 4. E a partir deste ponto, a partir de 3 meios para x, o gráfico começa então a decrescer. E ele vai decrescer até este ponto aqui, que é o próprio 9 meios. Ou seja, eu posso então concluir que a minha função apresenta um valor decrescente nesse intervalo que varia de 3 meios para x até 9 meios para y. Dessa forma, eu posso escrever o seguinte intervalo, que f é decrescente para todos os valores de x que estão compreendidos entre
3 meios, que é quando ele inicia aqui a pernada de queda. Então, ele é decrescente para x maior que 3 meios, que é onde ele inicia, e menor que 9 meios, que é quando finaliza aqui o decrescimento dessa função f. Então, pessoal, podemos aqui concluir que f é decrescente para todos os valores de x que são maiores que 3 meios e menores que 9. Tudo bem? Vamos para a próxima. Então, agora vamos responder a nossa letra D. A letra D do exercício pede que determinemos qual o sinal de f. Todas as vezes que uma questão pede que você determine o sinal de uma função, ele, na verdade, quer que você diga para que valores essa função ela é a função f, né? Para que valores essa função f de x ela é positiva, ou seja, para que valores f de x é maior que zero, e para que valores essa função f de x é menor que zero. Alguns também podem pedir que você diga para que valores de x a função é igual a zero. Então, calcular o sinal de uma função é você dizer quais intervalos do seu domínio a função é positiva, ou seja, maior que zero, quais os intervalos em que a função ela é negativa e em quais intervalos a função é nula. Para fazer essa análise, vamos olhar aqui o próprio gráfico, ok? Essa função f de x, ela coincide aqui com os valores que y pode assumir no seu gráfico. O eixo x é quem vai determinar quais são os valores em que y é positivo e em que y é negativo. Toda a porção do gráfico que estiver acima do eixo x, você vai dizer que o f de x é maior que zero. Ou seja, quem é do gráfico e está acima do eixo x? É toda essa curva que inicia aqui, em menos infinito, passando aqui por menos 2, constante até o 4 e descendo aqui até o 3. Até este ponto, o gráfico ele está acima do eixo x. Então, até este ponto, que varia de menos infinito até 3, nós temos o gráfico positivo, ou seja, f de x é maior que zero. Agora, para que valores o teu gráfico é menor que zero, ou seja, negativo? Ele é negativo na porção que estiver abaixo do eixo x. E a porção do gráfico que está abaixo do eixo x é esta porção aqui, que inicia aqui no ponto igual a 3 e finaliza aqui no ponto 9 meios. Então, o meu f de x menor que zero inicia aqui no ponto 3, inicia em 3 e finaliza lá no 9 meios, ok? Então, a minha função f de x é menor que zero, com o intervalo variando de 3 a 9 meios. E, para finalizar, em que ponto f de x é igual a zero? Esse ponto é o mais fácil de identificar porque coincide com os pontos em que a função intersecta o eixo x. Ou seja, são os pontos em que nós encontramos os zeros ou raízes dessa função. E nós percebemos aqui que este gráfico, em toda a sua extensão, só intersecta o eixo x neste ponto de abscissa igual a 3, ou seja, f de x é igual a zero apenas para x igual a 3. Então, está aí respondida também a letra D, certinho? Vamos agora fazer a letra E do exercício.
A letra E do exercício pede que determinemos o conjunto imagem. Vamos lá. O conjunto domínio de uma função consiste em todos os valores de x que a tua função aqui consegue assumir. Os valores de x que são possíveis aqui na tua função do x assumir. Logo, o domínio já foi apresentado lá no início do problema e está representado aqui por D. O domínio dessa função inicia lá em menos infinito e vai até 9/2. Pelo gráfico, a gente também consegue visualizar isso, onde nós percebemos que ele vem aqui, ó, de menos infinito e vai até o último x aqui, que é 9/2, que é quando esse intervalo ele encerra. E o conjunto imagem? O conjunto imagem vai ser o conjunto de todos os valores em y, né, que são possíveis de serem associados aqui a esse gráfico. Seria todas as imagens possíveis, todos os y possíveis para esse gráfico. Percebemos aqui que o valor mais baixo que esse gráfico pode assumir é esse ponto aqui, ó. Este ponto é o ponto mais baixo que esse y pode assumir, que é o valor menos 7/2. Então, eu posso escrever assim, ó, a imagem da minha função f vai ser o intervalo que inicia aqui, o ponto mais baixo é menos 7/2, é o ponto mais baixo, e ele se estende até o ponto mais alto desse gráfico, é o valor igual a 4. Entretanto, podemos perceber que em 7/2 o intervalo aqui, ó, está aberto. Então, eu coloco o colchete aqui voltado para fora. Já o 4, os valores, os intervalos aqui em 4 são intervalos fechados. Então, por isso, o meu colchete aqui no 4 fica voltado para dentro, indicando que o 4 pertence à imagem e o menos 7/2 não pertence a essa imagem. Para fechar a questão, vamos responder agora o item F, que pede que determinemos as raízes de f. Como já havíamos falado lá na letra D, as raízes de f são os pontos em que o gráfico intersecta o eixo x. E já vimos aí anteriormente que só existe um ponto em que esse gráfico intersecta o eixo x, que é o ponto de abscissa igual a 3. Logo, a única raiz dessa função é x igual a 3. Então, finalizamos, pessoal. Coloque aí nos comentários se você achou essa questão fácil, se achou difícil. Dê sugestões aí de novas questões para que possamos responder e tirar as suas dúvidas. Deixe o seu like, siga o canal, ative aí também as notificações para você receber todos os vídeos assim que eu enviar. Ok? Grande abraço. Tchau, tchau.